Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo do nosso canal, Conhecendo a Escritura. O nosso vídeo de hoje, ele se chama A Origem dos Deuses Olímpicos. Os deuses olímpicos são os deuses da mitologia greco-romana. Nós vamos ver mediante a Escritura que, com certeza, pelo menos na minha opinião, esses deuses eles foram criados pelo rei Salomão e introduzidos no Templo de Jerusalém, para poder contaminar culturas, pois a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a contaminação da terra saiu dos profetas e sacerdotes de Jerusalém, mas com certeza algo surpreendente como deuses, semideuses, tudo que tem nessa cultura pode ter saído da mente do homem mais sábio que já existiu segundo a Escritura. Vamos estar lendo uma passagem bíblica que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do verso 23, pois um personagem bíblico que eu gosto muito particularmente é o apóstolo Paulo, né? E ele teve embates contra deuses greco-romanos na época da igreja primitiva. Aparentemente, olhando para o Novo Testamento, nós vamos mentalizar ou acreditar que os deuses gregos surgiram ali no Novo Testamento para contaminar a cultura de Israel. Mas não, nós vamos ver através de textos do Antigo Testamento que a contaminação da cultura de Israel pelos deuses gregos foram antes do exílio babilônico. Então vamos ler a passagem. Naquele mesmo tempo houve em não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os assentado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que neste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas também em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então Paulo combatia esses deuses que eram feitos para adoração, e enfeites no caso dos nichos de Diana. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então a deusa Diana, ela era venerada pela Ásia e por todo o mundo. Nós vamos ver futuramente também o que tem a deusa Diana, talvez a ver com a famosa estrela de Davi, mas isso vai demorar aí alguns vídeos para a gente falar desse assunto, que vai entrar na letra D, que é um padrão do hexagrama. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente brandaram e vos clamando por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Éfesos. Então, quando Paulo tenta combater ali a adoração à deusa Diana, ele foi repreendido, clamaram por 2 horas no estádio com alta voz. Paulo foi perseguido por essa situação, não é? Paulo que fez parte ali do judaísmo, que antes dele se tornar um cristão, dele se envolver com o cristianismo, ele fazia parte do judaísmo. Muitos conhecem a história de Paulo. Mas para ver agora mais uma parte do que pode trazer sobre os deuses gregos na Escritura Sagrada no Novo Testamento, vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então Paulo orienta a igreja a não se dar para genealogias intermináveis, não é? Isso está presente na cultura greco-romana, que a sua linhagem, os deuses costumavam, segundo a mitologia, a se relacionar com mulheres e nasciam semideuses. É no caso do Hércules, filho do deus Zeus. Tem algo interessante que está aqui no nosso livro, A Maldição de Salomão 666, nós vamos ler, que fala sobre dos seres da Goétia, que ele
curiosamente pertence à cultura grega. Então, os 72 demônios listados na classificação Goetia, e é esse ser que vamos citar agora, ele possivelmente fez parte da contaminação do templo, pois a visão de Ezequiel capítulo 8, verso 10, fala de animais abomináveis. Então, é um cão com 3 cabeças. Você já ouviu falar do famoso cão Cérbero, que é da cultura greco-romana? Ele é um cão com 3 cabeças e guardião do inferno. Na listagem da Goetia, ele é o 24º ser, Naberius. Seu nome é Naberius, só que também chamado por Cérbero. O 24º espírito é Naberius, Cerberus ou Québeros. É um marquês valoroso. Esse mostra na forma de um enorme cão preto de 3 cabeças e com pés de pássaro. Interessante que ele aparece na listagem Goetia com pés de pássaro, similar ao já citado Asmodeus, não é? E também Astarote, deusa dos Sidônios, tinha pés de pássaro. Então é interessante que toda essa questão ela vem sendo muito similar, não é? Vamos ver aqui agora a continuação, porque agora é de muita importância, Tito capítulo 1, verso 4, que não se deem a fábulas judaicas. Então, a criação de fábulas, de contos ou de mitos era conhecida em parte pela igreja, que era trazida pelo judaísmo. Também tem a questão de Lilith, que está em Isaías 34:14, que é muito citada como a primeira mulher de Adão, ou é um demônio feminino. Segundo essa parte do profeta Isaías, é um demônio da noite, um espanto noturno. Agora vamos para a parte do Antigo Testamento, que é de suma importância para nós entendermos o que aconteceu na cultura de Jerusalém antes do exílio. Jeremias capítulo 7, verso 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aqui há uma repreensão de Deus, já através do profeta Jeremias, por causa do templo, né? Agora, Jeremias capítulo 7, verso 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo à rainha do céu e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então a ira de Deus foi provocada através da confecção de bolos. Também há outra passagem no livro dos profetas que diz que Israel amou os bolos de uvas. Como eram feitos esses bolos? Eram feitos bolos com a característica, ou seja, com o desenho, com a imagem do deus ou da deusa que seria adorado, e eram oferecidas as libações. E a rainha do céu, na mitologia greco-romana, é a deusa Hera, a esposa do deus Zeus. Temos aí em culturas antigas também Ishtar, também é conhecida como a rainha do céu, mas nesta passagem provavelmente está falando da deusa Hera. Mas temos que continuar com mais alguns textos para entender melhor. 1 Reis capítulo 15, verso 12. Porque tirou da terra os sodomitas, ou seja, em algumas traduções dizem rapazes escandalosos, ou talvez estátuas de deuses nus. Onde nós vemos isso com a sua genitália, nós vemos na cultura grega. E removeu todos os ídolos que seu pai fizeram. Nessa passagem o rei Asa remove a idolatria da nação, né? Que provavelmente esses sodomitas ou rapazes escandalosos, homens nus, pertenciam à cultura grega. Mas um texto mais esclarecedor ainda está em 2 Reis 23, capítulo 23, verso 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. O ídolo do bosque provavelmente é o deus Pan da mitologia grega, metade homem, metade bode. Seria talvez aí o ídolo do bosque. Agora, em 2 Reis 23, verso 5, diz assim: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimaram incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas. O que seria planetas? Planetas está relacionado à cultura greco-romana. Zeus é Júpiter, Netuno, do próprio planeta Netuno, Poseidon, entre outros. Urano. Na cultura grega vemos os planetas sendo adorados em formas humanas.
Isso também adiante, provavelmente vamos citar aí alguns seres da Goétia que eles estão relacionados ao Sol, à Lua, a planetas, pode ser a sua origem, aí, os animais abomináveis, sendo em formas demoníacas e em formas angelicais. E todo o exército dos céus, na continuação do texto, né? Paramos aqui na adoração, vamos ler de novo: incenso a Baal, ao Sol, à Lua, aos planetas e ao exército dos céus. O que seria esse exército dos céus? É constelações, constelação de Minotauro, constelação de Órion, entre outras constelações que pertencem à cultura grega, formas de sereia, unicórnio, touros, existem diversas constelações que são ligadas à cultura greco-romana. Então, possivelmente, os homens de Israel, ou seja, os sacerdotes de Israel, eles queimavam incenso aos deuses da cultura greco-romana antes do exílio babilônico. Então, não há possibilidade dos gregos terem influenciado a cultura de Israel, pois há 3.000 anos atrás, aproximadamente, eles ainda iam se formar como nação. Então, com certeza, quem influenciou a cultura greco-romana foram os judeus. E adiante, quem crucificou Jesus Cristo foi o Império Romano e a religião do judaísmo. Com certeza, isso vem lá da época da contaminação do templo. Pois, quando Salomão, apostata da sua fé, fecha a cidade de Jerusalém, que está no texto de 1 Reis 11, quando é atacado ali por Haddad, ele cerca a cidade. Então, com certeza, ele faz essa contaminação, ele edifica Milo e vai fazendo toda essa construção da cultura greco-romana e dos ídolos da casa de Israel, lógico, porque na listagem de 72 seres de Salomão, ele vai dando continuidade a outras coisas. Então também, talvez algo que é agregado na famosa estrela de Davi, o profeta Natan chamou Salomão de Gededias. Então não seriam os Ds de Dalet que estão neste selo, pois alguns acreditam que este selo é de invocação de demônios. Provavelmente está descrito ali de Djinns e Daimons, que seria uma versão de demônios e anjos. É um assunto muito complexo, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tendo certeza desta situação. Então, o nosso objetivo é trazer conhecimento do que foram os ídolos da casa de Israel. Em Jeremias capítulo 8, verso 3 e verso 5, fala de uma imagem dos ciúmes. Então, a famosa estrela de Davi, ela é um selo da realeza. Muitos acreditam que foi confeccionado por Davi, mas pode ter sido confeccionado com certeza por Salomão, que a Bíblia diz que Salomão fez 300 escudos de ouro e escondeu na casa do bosque do Líbano. Então, a famosa estrela de Davi, ou selo de Salomão, é um ídolo da casa de Israel, além de toda a contaminação que teve ali no santuário. É a possível imagem dos ciúmes e a famosa estrela de Davi. E curiosamente, na cultura grega temos duas deusas com a letra D. A Diana, citada, né, que foi perseguida por Paulo ali, e também Deméter, pode significar duas deusas. Tem muita coisa desconhecida sobre toda essa situação, mas o nosso objetivo é trazer o conhecimento, pois muitos confundem aí o famoso pentagrama, que biblicamente em Amós capítulo 5, verso 27, diz que verso 26 ou 27, se não me falha a memória, é a estrela do deus Renfã, ou Moloque, que foi adorado por Salomão. E também em Atos 7:43, quando Estevão é morto, provavelmente repreendendo os judeus por incenso ou culto à famosa estrela de Davi, mas como não havia o conhecimento ali pela parte do mártir Estevão, era possivelmente um selo de invocação de Djinns e Daimons, talvez consagrado a duas deusas, Diana e Deméter, não é? Mas vamos estar avaliando isso profundamente. Então, o nosso objetivo é trazer o conhecimento da Escritura, mas fica aí o registro do que são os ídolos da casa de Israel, como eles surgiram, esse ano de Olimpíadas, mas aí conhecemos a origem real dos deuses greco-romanos, ok? Pelo menos na minha opinião, e é o que a Escritura traz. Os textos são claros, há muito mais o que se explorar sobre esse assunto, mas fica aí o registro da origem dos deuses olímpicos. Um abraço a todos, peço que compartilhem o vídeo, dá o seu joinha para fortalecer o canal, pois o nosso objetivo não é criticar religiões, mas trazer o conhecimento sobre os ídolos da casa de Israel, ok? Muito obrigado a todos e um abraço.